Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Hoje é o dia 6 de dezembro de 2020 e o ano termina. Minha esposa tem um poema com esse nome, com esse título. O ano termina. E estamos aí com um ano cheio de surpresas, um ano bem atípico. Na minha experiência, eu nunca tive um ano como esse. Porém, um ano abençoado. Como sempre nós falamos no início do ano, os olhos do Senhor estarão sobre ti todos os dias, desde o início até o fim do ano. E estamos chegando ao fim do ano, sinal que nós já vivemos esse ano inteiro, né? Estamos vivos. Quem está aqui está vivo. Né? Alguns amigos, parentes, já não estão mais aqui, mas nós estamos aqui, vivos. Graças a Deus. Nessa área. Graças a Deus. E vamos então, no estudo de hoje, nós vamos falar sobre as cortinas, as tábuas e o véu do tabernáculo. Obviamente, quando nós estudamos uma lição como esta, nós temos uma sequência do livro do Êxodo e o livro tem uma macroestrutura. E a macroestrutura do livro do Êxodo culmina com a construção do lugar de habitação de Deus, que leva praticamente, contando alguns incidentes que ocorrem, mas quase 50% do livro. E isso vai culminar lá no capítulo 40, quando o templo é concluído. Então é um livro que tem uma estrutura. E o desafio de nós estudarmos esse texto do Êxodo aqui está em termos uma metodologia adequada. Porque nós estamos vivendo da nova aliança. Então nós temos os pactos, e o pacto mosaico está dentro desta aliança que tem uma formatação e uma direção específica para a nação de Israel. Porém, está dentro e decorrente da promessa feita ao nosso pai Abraão, que iria atingir a nação de Israel como um protótipo para depois o Israel de Deus composto multinacionalmente. Então, quando nós estudamos esse período aqui, é importante que nós tenhamos o foco naquilo para o que estes textos estão apontando. Tá? Então, agora, nós vamos estudar a construção, por assim dizer, do tabernáculo. E o tabernáculo, como uma estrutura completa, ele tinha uma finalidade. Ele, na sequência da teologia da habitação de Deus, o que eu quero dizer com teologia da habitação de Deus? É que a habitação de Deus entre os homens, ela começa num outro templo que antecede a esse tabernáculo. Qual é? O que vai ser reconquistado. O Éden. O Éden é o primeiro lugar onde Deus vem manter comunhão e habitar com o homem. Tá? Então o Éden é o primeiro templo. Tá? E o interessante é que até a estrutura da criação do universo, nós temos a terra como os cabelos dos pés de Deus, de modo que o universo todo, na intenção de Deus, tendo o coração no Éden, seria esse grande templo em que os homens viveriam em comunhão com Deus. A queda estragou tudo isso. A manifestação de Deus ao povo de Israel, tirando-os do cativeiro egípcio, cumprindo as promessas que fez ao pai Abraão de construir dele uma grande nação, está dentro da manifestação da graça de Deus, do favor imerecido. Por quê? Porque Deus não tinha a obrigação de chamar um povo para si e dizer: olha, eu vou habitar no meio de vocês. Vocês não sabiam disso, né? A intenção com que eu tirei a vocês do Egito era para que vocês se tornem uma nação centrada, para que tenha um foco num lugar onde eu habitarei com vocês. Então hoje nós vamos ver o que? A sequência daquilo que nós estudamos na aula anterior. Tá? Nós vimos as contribuições que foram levantadas para termos em mãos os materiais da confecção desse tabernáculo. Nós vimos o coração do tabernáculo estava em quê? No primeiro elemento que foi ensinado para que nós tenhamos a descrição desse elemento, que seria o coração do tabernáculo.
o lugar onde Deus estaria com a sua presença mesma, que foi a arca, e então depois nós fomos vendo os outros elementos que estariam na composição do tabernáculo, e agora o tabernáculo em si com os novos elementos que vão entrar, e depois os rituais e tudo mais do cerimonial que vai fazer com que o povo tenha acesso a Deus. Tá? Vocês vão distinguir, na questão dessa teologia da habitação de Deus, fazendo logo esse eixo aí para vocês acompanharem, esse tabernáculo posteriormente vai ser substituído por quê? Pelo templo, né? O templo de Salomão. E depois vai haver uma substituição, que nós vamos deixar mais para frente para fazer. Tá? Essa substituição vem quando Deus, de forma, né, palpável, vem habitar conosco, de um modo muito extraordinário, né, na pessoa de Jesus. Tá? E, por fim, ou melhor, numa fase quase que final, semifinal, esse templo se torna a igreja, eu e você, que somos tabernáculos ambulantes de Deus no meio dessa geração corrompida e em trevas. Vimos tudo isso na aula passada. Mas isso qual é o desfecho de toda essa história na teologia da habitação de Deus? Qual o desfecho dessa história? Onde tudo isso vai culminar? Lá na Nova Jerusalém. Novo céu, nova terra, em que Deus vem habitar na sua plenitude com os homens redimidos, glorificados, que estarão para sempre e sempre e sempre numa comunhão ininterrupta com Deus por toda a eternidade. Quando raiar o dia eterno, então esse dia jamais terá fim. Tá? Então aí nós gozaremos mesmo de estarmos na presença de Deus. Hoje Deus habita em nós. No desfecho final, nós habitaremos em Deus. Daí não haver templo lá, porque o próprio Deus e o Cordeiro é o templo. E nós estaremos habitando em Deus. Essa experiência aí só com o corpo glorificado. E diz, e veremos, olha o anseio de Moisés. Não teve a oportunidade, vai ter depois, lá no final. Não é? Veremos a Deus face a face. Que é o anseio, é chamada visão beatífica. Em corpos glorificados, veremos a face de Deus. Como Ele é, nós o veremos. Nós o conheceremos. Tá? Então, vocês estão acompanhando bem essa linha, né, de desenvolvimento da habitação de Deus? Éden, tabernáculo, templo de Salomão. Depois tem o templo, que é na época de Jerusalém, mas aí vem, na realidade, é o Senhor Jesus, tá? Que é o templo de Deus que vem habitar. Deus vem de uma forma extraordinária, Deus homem, né? Ele tabernacula conosco, vamos ver isso na nossa lição. E na sequência, vem o Espírito Santo, desce para habitar na igreja e criar esse templo, que é o corpo místico de Cristo, que é a igreja, eu e você. Tá? Nós somos introduzidos nesse corpo através da regeneração, né, da nossa salvação, da nossa união com Cristo em sua morte, sepultamento, ressurreição e ascensão aos lugares celestiais. A igreja passa a ser o templo do Deus vivo, habitação do Espírito de Deus. Tá? Então aí passa de uma experiência objetiva, que nós vamos ver nessa lição de hoje, para uma experiência subjetiva. Objetiva do lado de fora. Subjetiva é quando isso acontece dentro de nós. Jesus falou, o Espírito Santo virá, ele habita convosco, objetivamente, mas estará em vós. Tá? E é por isso que ele diz, é chegado o reino de Deus. E depois ele diz, o reino de Deus está em vós. Então aí nós somos o embrião desse reino que vai ter como consumação lá a Nova Jerusalém, novo céu e nova terra. Ok? Então, com base nisso, nós temos que ter uma metodologia para estudarmos essa lição. E vimos na aula anterior que a melhor metodologia é nós estudarmos o texto para entendermos o que os seus primeiros leitores ou ouvintes, tá,
entenderam o que o texto falou para eles. E depois, pelo desenvolvimento da teologia que hoje nós estamos, que alcança o nosso tempo, onde nós estamos nessa linha do tempo aí, do desenvolvimento da teologia da habitação de Deus, onde nós estamos e vemos como isso se cumpre. Porque nós temos nesse tabernáculo, como vimos, o quê? O tipo. E vemos em Jesus e na igreja o antítipo. Tá? Tipo aponta para uma realidade futura, é o símbolo. O antítipo é o cumprimento daquilo para o qual o tipo estava apontando, as realidades espirituais para as quais o tipo estava apontando. Então é o cumprimento. Tá? Então o antítipo aí é a realidade simbolizada pelo tipo. Tá? E vemos que esse cumprimento ele tem essas projeções. O tipo se cumpre no antítipo Jesus, no antítipo igreja e depois no antítipo a habitação eterna com Deus na Nova Jerusalém, onde nós estaremos habitando em Deus. Com isso aí vocês já ganharam um curso de teologia bíblica e já tem um conhecimento que vocês vão ter base metodológica para analisar os textos no seu devido contexto, dentro do tempo em que o texto se apresenta, tá? E como isso aponta para as realidades futuras. E o que nós vamos aprender hoje, por certo, já estamos aprendendo, vai ser de grande proveito para a nossa vida espiritual. Havia um anseio, vocês vão ver daqui a pouco. Então vamos à primeira pergunta. As cortinas, nossa lição de hoje, a lição de número 23, 6 de dezembro, as cortinas, as tábuas e o véu do tabernáculo. Aí o cristão geralmente pega esse texto e passa vazado, né? Sabe? Para que é isso? Para que estudar isso? Isso já acabou, isso já passou, é coisa velha, né? Já envelheceu. Para que estudar isso? Então nós temos que ter uma metodologia para poder entendermos o que Deus estava dizendo para o povo, tá? Idealmente, simbolicamente, porque tudo isso que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. A dificuldade é como extrair ensinos de um texto como esse. Então a metodologia precisa ser adequada. Não vamos, como vimos na aula anterior, entrar pelo caminho do Orígenes, por exemplo, que para cada um elemento, até para os parafusos, ele procurava um sentido espiritual. A proposta não é essa. Né? A proposta é nós entendermos a macroestrutura do templo, do tabernáculo, conforme se apresenta aqui, e sabermos para que isso aponta e como é que isso se aplica a nós hoje, no presente, no futuro e na igreja, que foi a transição para esse momento em que nós estamos vivendo hoje. Estamos na era da igreja do Novo Testamento. Então a igreja do Antigo Testamento, que é Israel, está vivendo com esses símbolos e com essas realidades que estão bem distantes daquilo que eles realmente poderiam experimentar, mas só embrionariamente eles experimentavam, e também a experiência maior mesmo estava reservada para uma minoria. Moisés, depois os sumos sacerdotes, na sequência da linhagem dos sumos sacerdotes. Eles tinham acesso limitado a tudo isso que eles recebem de Deus como o lugar da habitação de Deus. Ok? Vamos lá então. Vamos à nossa primeira pergunta, que é a seguinte: quantas cortinas formavam o tabernáculo? De que maneira elas se emendavam uma à outra? E como elas eram presas formando um tabernáculo? Então, o nosso texto aqui é de Êxodo, capítulo 26, versículos de 1 a 6. Vocês vão observar que nós temos, em termos de medidas, nós fomos criados originalmente com um sistema métrico. No nosso país, né, Brasil, nós usávamos sempre o sistema métrico. Tá? Então, a maior parte daqueles que usam o sistema métrico, tanto no Brasil como na Europa, né, não entendem, por exemplo, esse sistema inglês, e a Europa é
A Inglaterra está diferente e trouxe isso para os Estados Unidos, né? Essas medidas de pés, de polegadas, né? de jarda, né? Todas essas medidas são mais peculiares aqui. Então as Bíblias, quando são traduzidas para essas línguas receptoras, ou elas se atêm ao que o texto literalmente diz, com a medida que o texto apresenta, ou então, para facilitar e não precisar o autor fazer a cada vez que lê conversões mentais, elas já vão facilitando para o leitor, dentro do seu ambiente contemporâneo, qual é a medida que estava em foco ali no texto bíblico. Tá? Ou então a gente faz como está aqui nas notas aqui, para ter uma aproximação em termos de cálculo, porque a medida que é usada é côvado. Então, côvado é a medida que vai daqui do cotovelo até essa ponta aqui, tá? Conforme nós vimos na aula passada. Quem assistiu a aula passada já sabe de tudo isso. Tem aproximadamente 45 centímetros, né, que nós vimos aí. Então, a pergunta é o seguinte: quantas cortinas formava o tabernáculo? De que maneira elas se emendavam uma na outra e como elas eram presas formando um tabernáculo? Então, quando o leitor lê isso aqui, ele lê e tem fácil entendimento. Farás o tabernáculo que terá 10 cortinas. Eu já estou aqui usando a versão revista e atualizada. Tem a NVI, que vem com uma linguagem bem mais contemporânea, que nós vamos usar. Só estou fazendo essa comparação, para vocês terem uma ideia. Farás o tabernáculo que terá 10 cortinas de linho retorcido, estofo azul, púrpura e carmesim. Que cores são essas? Azul, fica fácil. Púrpura. Púrpura, vermelho. A púrpura tinha 3 tonalidades. Mas aqui a referência é a púrpura vermelha, porque eu sei, por causa da palavra hebraica que é usada aqui. Tá? Então, vermelho. E o carmesim? Já é uma outra tonalidade de vermelho. Tá? Então, é importante. Quando Moisés recebeu a planta do tabernáculo, ele viu a maquete toda pronta, Deus teve 40 dias para mostrar todos os detalhes para ele, você vai fazer assim, 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 assim. Então ele ficou 40 dias para ter toda essa descrição que nós temos aqui no restante desses capítulos. Esses 40 dias deu para ele, né, fazer todas as anotações precisas, necessárias ali, e ter tudo para poder ter uma maquete, a fim de que ele pudesse construir o templo de acordo com o que Deus estava dizendo, porque senão ele ia esquecer os detalhes. Então isso é muito importante. Com querubins as farás de obra de artista. Então nós tivemos aqui o cuidado de fazer para vocês mostrar para vocês esse tabernáculo visto uma reconstrução que foi feita, né, do tabernáculo para que nós tenhamos uma visão. Então, obviamente, os materiais utilizados aqui no tabernáculo não são os materiais originais, como ouro, prata, né, e todos os componentes que seria uma construção bilionária, do tamanho do World Trade Center em termos de investimento. Só a quantidade de ouro que foi utilizada, então era algo muito, mas muito caro mesmo. Não tem isso. Os autores aqui fizeram em Tímina, fica a 32 quilômetros de Eilat, em Israel. Então eles fizeram uma maquete para poder a gente ter uma ideia do que foi. E procurando pelo menos ser precisos de respeito à descrição. Então eles fizeram essas imagens aqui, que são muito boas, que auxiliam na nossa visão. O tabernáculo visto de cima, tá, colocado numa plana, num lugar desértico, e aí ele vai aproximando, tá? Vai aproximando, e aí você tem vários ângulos de visão do tabernáculo pronto, ok? Para vocês terem assim uma noção. Tabernáculo com altar, de bronze, tudo direitinho, que vocês tenham uma ideia.
Então, essas imagens ajudam muito o altar de sacrifício, do tabernáculo, e aí elas ajudam muito no que diz respeito a uma aula. Quando você está vendo, fica mais fácil do que você ter simplesmente a narrativa daquilo. Porque todas as vezes que você tem uma narrativa, você faz o quê? Uma construção mental. É bem verdade que, de todas as construções que se faz do tabernáculo, você não encontra duas iguais, porque cada um vai imaginar de um jeito. Então, esses autores que são biblistas, né, peritos, eles procuraram dar uma ideia bem mais precisa daquilo que seria o tabernáculo, porém, né, comparado com o original, se a gente tivesse o original, uma foto do original, pensou que riqueza? Naquela época não tinha foto. Então ficou tudo aqui no papel mesmo para poder nós termos uma ideia. Então aí, vocês têm uma noção do tabernáculo, tá, como ele foi construído, tudo aquilo que vai ser descrito aqui, está mais ou menos aqui, idealizado, uma cobertura por cima, né, tipo uma lona, bacia de bronze, pia de bronze do tabernáculo, altar sacrificial, por um ângulo, por outro ângulo, aquela grade por cima do altar, onde eram queimados os animais, sacrificados, a estrutura do tabernáculo aqui com os mastros de ouro, as tábuas cobertas de ouro, isso aqui na realidade não é ouro, tá? Dourado, para ter uma ideia, que senão você imagina, num lugar deserto assim, você tem que deixar a gente 24 horas lá, e ainda com radares por cima, drones, para poder guardar um lugar desse. Porque se eles fossem para casa e voltassem no dia seguinte, os beduínos iam ficar muito tentados. Tá? Então aí você tem mais ideias. Então aqui você vai ter diversas tonalidades de cores, olha. Tá? As cores que são descritas nesse nosso texto de hoje. Tá? Então, aqui nós temos as cortinas, e essas cortinas, diz aqui, e o tabernáculo farás terá 10 cortinas de linho retorcido, estofo azul, púrpura e carmesim. Então, é exatamente isso que nós vimos aqui. Tá? Essas cortinas, tá, são muito interessantes. Ok. Então, esses querubins, eles são colocados ali, tá? Eles têm participação na parte externa e na parte interna. Qual o lugar em que esses querubins têm, conforme estudamos na aula passada, o maior aspecto de proteção e o que de mais precioso eles protegem? No simbolismo do tabernáculo, no lugar onde ele é colocado, dentro do lugar santíssimo. Eles estão ali representando o quê? A proteção ao acesso ao trono de Deus. Vimos isso lá em Ezequiel, capítulo 1. Os querubins são sempre aqueles que são os guardiões do trono. Eles estão sob o trono. Salmos pinta aquela imagem, chama Deus de o que está entronizado entre os querubins. Lá no Apocalipse nós vimos Deus, essas figuras estão ali também presentes. O acesso à presença mesma de Deus são sempre guardados por eles. Eles são apresentados, primeiramente, na Bíblia, como sendo guardiões de quê? Houve uma vedação de acesso logo no início da queda. E Deus colocou querubins para fazer o quê? Guardar o acesso à árvore da vida. Então eles são guardiões e ao mesmo tempo eles são restritores do acesso. Eles restringem o acesso à presença mesma de Deus ou algo que Deus coloca como sendo algo vedado. Percebe? Quando eles estão no Santo dos Santos ali, sobre a arca, conforme nós vimos, aqui no interior, deixa eu colocar mais à frente para vocês, todas essas imagens aí são muito importantes.
aqui é exatamente uma representação em que o querubim, ele está debaixo do trono. Quando Deus vem, é como Deus está ali sobre o trono, invisível, ninguém vê uma imagem, ninguém vê nada, o sumo sacerdote também não via nada, mas a presença de Deus naquele lugar era tremenda. Nós vamos ver isso ainda hoje, dá um toquezinho só no finalzinho da nossa lição. Então eles são guardiões, eles são aqueles que são colocados para guardar o acesso. O acesso a esse lugar onde Deus disse que iria habitar era reservado ao sumo sacerdote, primeiro a Moisés, depois ao sumo sacerdote. Quantas vezes ao ano? Uma única vez, quando ele tinha que oferecer sacrifícios por si mesmo. Aprendemos isso em Hebreus, e aqui em Êxodo, e vamos ver isso em vários lugares aqui, em Números, em Levítico, em Números. Então, uma vez por ano, ele fazia sacrifício por ele, pela família, e depois pelo povo, e entrava nesse lugar santíssimo uma vez ao ano. O que vocês vão percebendo nessa questão da teologia do lugar de habitação de Deus? Que era um lugar onde Deus iria habitar, porém reservado. Dos 365 dias do ano, apenas um dia era reservado a uma única pessoa que teria acesso a esse lugar com muito risco até de ser morto. Por isso que diz essa corda que diz que tinha dentro do santuário aqui, porque o sumo sacerdote, se não entrasse bem lá dentro, ele já tinha que estar amarradinho para poder, se morresse lá, tinha que puxar, porque ninguém podia entrar. Então isso é muito importante. Você vai começando a perceber o quê? Que esse lugar chamado Santo dos Santos é um lugar santíssimo, porque ali está a presença mesma de Deus. Bem, dentro dessa experiência religiosa que eles têm, o que você percebe no anseio que deveria ter o coração de cada um desses israelitas? Vou fazer aqui um quadro mais amplo, mostrando uma outra imagem aqui para vocês. Deixe-me pegar aqui essa imagem. Olha aqui. Aqui você tem uma visão panorâmica aqui das tribos distribuídas. Tá? As tribos tinham que se distribuir ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste. E o templo, que aqui no caso é o tabernáculo, ficava no centro. A adoração de todos tinha que ser externa, objetiva. Só o sumo sacerdote, que tinha uma proximidade maior, o segundo nível de acesso dos outros sacerdotes, levitas, que tinham que fazer todo o trabalho mais bruto, tá? E depois o átrio e, por fim, o povo. Então eles ficavam numa adoração que tinha uma restrição ao lugar mesmo da presença de Deus. Há uma diferença disso em relação ao Éden? Embora Adão não visse, mas Adão tinha o acesso à presença mesma de Deus, porque estava num estado de inocência, não vou dizer estado de inocência, um estado sem pecado. Né? E então vocês veem que isso aqui vai relatando que o povo, na sua distribuição, as tribos que tinham que ficar ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste, ao redor do tabernáculo, o lugar mesmo de adoração. Temos aqui o tabernáculo, um primeiro acesso que é o lugar santo, e o segundo lugar, que é o primeiro de maior sacralidade, o Santo dos Santos, só um homem, uma vez por ano, é que tinha acesso a ele. Qual a expectativa desse povo? Dizem que, por um lado, eles ficavam até satisfeitos. É bom que menos gente corre risco de chegar lá e não voltar. Então, a gente aqui do lado de fora estamos muito satisfeitos. Estamos todos muito satisfeitos porque é um risco e a gente não quer correr, desde que alguém corre por nós. Porque se o sacerdote chegasse, o sumo sacerdote chegasse lá e disse: "Ih, esqueci de trazer o sangue", estava morto. A cordinha para poder puxá-lo. Então, vocês observam bem. Mas tudo isso aqui, dentro da questão típica, ou tipológica, vai fazer o quê? Vai projetar um anseio dentro desses israelitas, porque, embora eles estivessem distantes, mas essa nuvem de dia, essa coluna de fogo à noite,
era a presença mesma de Deus no arraial, no meio do seu povo. Embora tivesse um lugar central de manifestação da glória de Deus, mas eles, na adoração geral, eles participavam em certo nível, ainda que muito objetivo, lá de fora, dessa experiência de adorar a esse Deus que decidiu graciosamente habitar entre eles. Percebe, pastor Laerte? Como é que... Então, o anseio desse povo é um anseio extraordinário, mas será que tem requisitos para poder habitar no tabernáculo de Deus? Não vamos adiantar. Vamos aqui às nossas perguntas, que aí a gente, na conclusão, a gente vai fechar com os apontamentos de aplicações e ver como hoje nós estamos privilegiados na nossa relação de adoração e de comunhão com Deus. Anelo dos santos da igreja do Antigo Testamento, realidade cumprida hoje na nossa vida, quando nós nos tornamos templo do Espírito Santo. O que eles queriam que viesse para eles verem, eles viram, hoje nós temos isso em nós, que é a glória de Deus, que o Espírito Santo que veio habitar em nós. Então, é isso aí que é o grande segredo e nos distingue da igreja do Velho Testamento. Pelo que também, conforme vimos na aula passada, aumenta a nossa responsabilidade. Você é templo de Deus. Seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. O que você faz com o seu corpo vai evidenciar, né, aquilo que Jesus disse. Você é sal da terra e você tem que ser luz do mundo. Então, vê em Deus através de nós. Ok? Então, isso é muito importante nós vermos a experiência deles, tá? Que para eles é maravilha. Qual é a nação que tem um Deus que, embora ninguém veja, mas que é tão real quanto aquele Deus que nos tirou do Egito? Que é tão real quanto aquele Deus que enviou as pragas? Que é tão real quanto esse Deus que desafiou todas as divindades do Egito e derrotou todas elas, inclusive até aquela que humanamente se dizia divindade, que é o faraó. Depois abriu o Yam Suf, né, que é o mar do fim, que é chamado de mar vermelho, mas é o mar do fim. Ele abriu para nós passarmos essa experiência que nós tivemos. Ele deu pão. O maná cai todos os dias para a nossa alimentação, codornizes. Então, quem dessas nações tem um Deus como o nosso? Ninguém. E agora ele resolve fazer um lugar onde ele vai realmente habitar conosco para nós entrarmos na terra prometida em comunhão com ele, caminhando com ele, ele suprindo tudo de que nós precisamos. Uma gloriosa experiência da igreja do Antigo Testamento. Não é verdade? Né, tia? Não é gloriosa experiência. Qual a nação que tinha isso? Ninguém, só eles. É um ato merecido? Não, imerecido, por isso, graça. É um favor imerecido. E agora nós que somos a realidade simbolizada, viramos esse templo, viramos esse tabernáculo, onde nós não vemos Deus habitar num lugar e queremos ir lá. Agora nós entramos no Santo dos Santos e hoje nós vivemos na presença mesma de Deus. Amém. Com a promessa de que vamos vê-lo face a face. Tá? Então isso a nossa experiência é maior ou menor do que a deles? Muito maior, e a responsabilidade, por conseguinte, mais privilégios, mais responsabilidades. De nós cuidarmos do corpo que Deus nos deu, que hoje, na nossa experiência de redimidos, é o templo do Espírito Santo, o lugar onde Deus habita. Que gostoso, não é a presença de Deus na nossa vida, não é? Não é gostosa a presença de Deus na nossa vida? Nós estamos aqui reunidos como igreja e vocês já estão sentindo essa presença. Essa glória que depois entra no santuário, agora ela está conosco. Nós estamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que significa que nós não estamos agora com acesso limitado. Agora o nosso acesso está aberto. E é por isso que nós sentimos essa presença gloriosa aqui. Né, João? Tá bom aqui ou tá? Eles não tiveram esse privilégio de ter o Espírito Santo habitando dentro deles. O Espírito Santo, por graça e misericórdia de Deus, escolhia um, escolhia outro para poder dar esse privilégio. Agora toda a igreja no Novo Testamento, todos os seus membros fazem parte desse corpo, desse templo, tá? E o Espírito Santo habita em cada um de nós.
E é por isso que a nossa experiência é muito mais gostosa do que a deles. Nós não vimos o que eles viram, mas participamos da realidade que eles ansiaram. Eles ansiaram ver Deus. O que tem dentro do Santo dos Santos? O que Moisés sente lá quando ele entra? Isso ficava só na imaginação. Hoje nós sabemos o que Moisés sentia quando entrava no Santo dos Santos. Essa glória, essa presença que está aqui conosco, que estará com a igreja por toda a eternidade. Com uma intensificação maior na vinda de Jesus, quando nós seremos transformados, nossos corpos serão transformados e nós habitaremos com o Senhor para todo sempre. Aí veremos Deus face a face. É a experiência da visão beatífica que todos nós queremos ter. Ok? Então vocês vão vendo aqui, isso tudo fica de uma forma em que o povo tem essa experiência objetiva, mas já era gostosa demais. Nenhuma nação tinha isso. Uma divindade que ninguém via, mas que era muito real. E essa experiência dessa nuvem que nunca some, essa coluna de fogo que nunca se apaga, tá? É uma experiência que só eles tinham. Então isso é muito importante para todos nós. Bem, então voltemos aqui. Coração do templo, voltemos à nossa experiência. Vamos aqui para o Logos, né? Que aí o Logos dá para a gente fazer a leitura. Ok, vamos do versículo 7 ao... Versículo 7. Então aqui vai ter uma descrição do versículo 1 ao 6. Vamos lá. E vamos logo na NVI, que fica mais fácil a leitura. NVI, voltar para o lado de cá. E linkar aqui ao B. Ok, os outros vão acompanhando. E aqui do lado deixa o texto hebraico aberto. Bonito. Então o texto já começa falando a respeito desse lugar, que é o Mishkan. Então, Ve'et HaMishkan. E no que diz respeito ao tabernáculo, né, aí ele vai Ta'aseh farás, e aí então vem um texto aqui, traduzido. Vou pegar aqui logo traduzido para você, né, para ganhar tempo. Faça o tabernáculo com 10 cortinas internas de linho fino, trançado, e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. E nelas mande bordar querubins. Todas as cortinas internas terão a mesma medida, 12 metros e 60 centímetros aproximadamente, de comprimento, olha que era bem grande, e 1,80 metro de largura. Falou a linguagem que o carioca, que o mineiro, né, aprendeu a usar todos os dias. Prenda 5 dessas cortinas internas, uma com a outra, e faça o mesmo com as outras 5. Faça laçadas de tecido azul ao longo da borda da cortina interna, na extremidade do primeiro conjunto de cortinas internas. O mesmo será feito à cortina interna na extremidade do outro conjunto. Então, do ponto de vista da estrutura, tentar ver algumas plantas aqui. Onde está aqui? Aqui. Algumas plantas, para vocês terem uma noção, tá? Como vocês estão acostumados aí com plantas, né? Então eu falei, os arquitetos lá vão se sentir mais facilmente acompanhando as plantas. Então aqui você tem essa ideia, né, de como eram feitas as tábuas. E aí, da sequência aqui, nós temos, esta aqui são os travessões que são colocados, paralelos, que vão ser descritos aqui no texto. Então você tem aqui aqueles travessões que são colocados, né, para poder prender a estrutura, de modo que fique uma estrutura firme. Temos as colunas, tá? 5 colunas, que são feitas, as 5 colunas primeiras na entrada, e logo em seguida as 5 colunas aqui do Santo dos Santos. Tá? O Santo dos Santos é uma estrutura de 4,5 metros por 4,5 metros e por 4,5 metros de altura. É um cubo perfeito, um cubo, tá? E é um lugar que só tem uma entrada,
não tem janela, não tem lugar para o sacerdote correr, não. Só tem ele entra e sai pela misericórdia de Deus. Né? Então, é uma entrada só. Então aqui é a divisão ao meio, aqui não é ao meio, né? Porque o lugar santo é maior. Tá? Para vocês terem um panorama daquilo que ele vai ficar fazendo, o Moisés vai fazer aqui a descrição. Então aí você tem essas plantas aqui que eu tirei de um livro chamado Segredos do Tabernáculo. Do ponto de vista da compreensão do texto enquanto texto é importante. As aplicações que ele faz, todo livro que começa com esse negócio, o segredo disso, o segredo daquilo, eu já fico sempre com o pé atrás. E de fato tem umas aplicações lá que ele faz no livro que não faz. Acho que o senhor serviu as plantas aqui, deu para poder ajudar. Então aí você tem a visão do outro ângulo, tá? Então você tem aqui todas essas tábuas que são colocadas, aqui tudo, você tem mais ou menos uma ideia em termos de plantas. Vocês são ótimos leitores de plantas. Então isso tudo Moisés tinha na cabeça e ao lermos o texto nós vamos perceber que ele está fazendo uma descrição, e essa descrição obviamente estava lembrando da maquete, né, que ele viu do lugar, e aí então isso ajuda. Aqui temos as estruturas que vão ficar na base, tá? As estruturas que vão ficar na base e as estruturas que vão ficar nas ligações, tá? As ligações de metal vão ficar nas ligações das paredes. Isso aí é tipo a construção de hoje, né? Porque depois tem que desmontar tudo e carregar. Então era tudo portátil. Daí essa tecnologia que é usada aqui, hoje nós estamos usando aí nas nossas construções, só que a gente não leva a casa de um lado para o outro, mas tem lugar que já está levando até um prédio inteiro, né? Eles estão removendo um prédio inteiro, colocando num lugar e indo para o outro. Eu já vi isso, interessante. Então, essas são as estruturas, são os pinos, como é que eram feitas as colunas, as bases que são dadas aqui. As bases, todas elas, as colunas devidas com as suas respectivas alturas, todas elas encaixadas, porque isso tudo era móvel, era um templo móvel. Então, depois os levitas desmontavam aquilo ali, tinham já a técnica de montagem e desmontagem. E agora vamos locomover, eles carregavam tudo isso. Tá? E a arca era carregada numa proteção em que eles tinham que ter eles carregavam e tinham as alças e eram presas porque ninguém podia tocar na arca. Então, isso tudo é muito importante. Então, essas plantas aqui ajudam para a gente ter uma ideia. Depois, aquela disposição que a gente viu em fotos é exatamente essa planta aqui que mostra o átrio externo, com a pia de bronze, com o altar. Tá? E aqui o Santo dos Santos, aqui o lugar santo, tá? Maior do que o Santo dos Santos, aqui tem 4,5 metros, a gente vai ver as medidas daqui a pouco. Aqui a parte norte, sul, leste, oeste, como eram distribuídas as tribos. O altar de bronze, que nós já vimos lá, na outra figura. A arca, uma imagem que a gente já viu mais realística. Tá? Aqui o altar de bronze para os holocaustos. Aqui aqueles... Como é que são chamados esses pegadores aqui? Que nós vimos na aula passada. Um nome aí. Cadê a memória? O candelabro, apagador do candelabro, o azeite que era colocado para poder fazer o candelabro aqui, tá? Tudo com a estrutura ali de parafuso, tudo. O pessoal era bom mesmo, viu, na construção. Aqui a disposição das tribos no sentido norte, sul, leste, oeste. Tá? Então aqui as tribos, conforme foram determinadas que elas ficassem, e observem que elas são colocadas num aspecto de cruz. Tá? E por fim, lá na frente, no templo, que Ezequiel vê no capítulo 48, olha que interessante também, a distribuição aqui. Temos aqui em Ezequiel 48, a distribuição ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste. As tribos que entram ao norte
ao sul, leste e oeste. A cidade no centro e aqui a estrutura de cruz. E isso vai refletir onde? Na visão final. Lá na visão final da cidade, não tem, a cidade também não é um grande cubo? Não é um cubo? O que é a cidade? Lá na frente que a gente vê. Ela é um grande cubo. Né? E esse grande cubo representa o quê? No cubo aqui do Antigo Testamento, o lugar santíssimo. Ali é o lugar da habitação, da presença mesma de Deus, a Nova Jerusalém. Onde Deus habitará com o seu povo e nós seremos povos, por causa das muitas nações, de Deus. Tá? E o interessante lá é que você vai ver que em cada 3 lados dos portões, o que tem em cada 3 portões? São 4, né, muros, e o que tem nos portões da cidade? O nome das tribos. 3 em cada lado. Percebe? Então é importante. Tá? É por isso que alguns teólogos até entendem e veem a figura dessa grande cidade como sendo uma metáfora para a própria igreja, no estado glorificado, né? Em que tudo aquilo representa esse novo Israel, nessa nova dimensão glorificada, sendo lugar de comunhão, tendo comunhão eterna com Deus. Porém, falha a metáfora no fato de que nós temos o povo e temos a cidade onde o povo estará. Então temos 2 elementos aí, não pode se fundir num só. Os 2 elementos num só. Então isso é muito importante. Temos a cidade, porque a figura da cidade ela vem do interior. E há uma evolução de jardim para cidade. Uma evolução urbana aí, né? Que prevalece, que hoje, inclusive, nós temos as cidades. E depois nós temos esta última cidade, uma megalópole, em que nós estaremos ali tendo o nosso encontro com Deus. É a capital da habitação de Deus. Teremos acesso ininterrupto, tá? E sem impedimento à presença mesma de Deus. Então, só para vocês terem uma noção daquilo que a gente está estudando, essa disposição. Então, vocês viram que essas demonstrações aqui, elas vão mostrando como é que vão sendo feitas as construções aqui do templo. Faça laçadas de tecido azul ao longo da borda da cortina interna, na extremidade do primeiro conjunto de cortinas internas. O mesmo será feito à cortina interna na extremidade do outro conjunto. Faça 50 laçadas, todos os detalhes, né? Faça 50 laçadas numa cortina interna e 50 laçadas na cortina interna. Então ela tem lá os buraquinhos, então elas vão se ligar uma com a outra. Uma tem aqui uma argola, outra aqui. Elas vão se ligar uma com a outra, né? Então ele tem a quantidade ali exata. E dá até para mostrar aqui, mais ou menos aqui nessa disposição aqui do tabernáculo. Aqui, ele vai fazendo aqui toda essa parte, o átrio, essas ligações aqui, tá vendo? As argolas aqui. Então, essas argolas aqui, elas são usadas aqui na própria confecção das internas, tá vendo? As bordas. Então, aí isso tudo depois feitas as tábuas, né? Essas tábuas, elas são ligadas uma com a outra, e as cortinas internas, externas. Fica tudo com as tábuas, e as tábuas todas, elas estão todas de ouro. Já pensou que riqueza que é esse ambiente? Tá? Então esse aqui é o lugar santo. Depois tem um lugar santíssimo, né? Que é o lugar onde o próprio Deus está. Esse lugar santíssimo tem uma arca da aliança, que é nesse lugar aqui, que é o lugar sagrado de habitação de Deus. Ok?
Então ele vai fazendo essas descrições aqui, você vai tendo uma noção, e as cortinas que são colocadas aqui do lado de fora, a gente vai vendo aqui, deixa eu ver, aqui. Aí tudo isso, então tem as argolas aqui, como é que elas são ligadas, elas estão presas e tudo mais, então dá essa estrutura que depois será colocada por cima. E essas cortinas são internas, as internas, e essas, a cobertura depois geral externa. Deu para mais ou menos ter uma noção aqui da construção. As colunas, tá, que são colocadas aqui, aí elas vão fazendo conforme aquela planta que nós vimos. Bem, aí vocês já pegaram bem. Então vamos aqui. Faça também 50 colchetes de ouro, com os quais prenderão as cortinas internas uma à outra, então é feita aquela cobertura, para que o tabernáculo seja um todo, ou seja, ele é um conjunto completo. Tá? Então ele é uma estrutura completa, né? Separada, uma estrutura única. Segunda pergunta, vamos lá. De que foram feitas as cortinas para cobrir o tabernáculo? Qual o comprimento delas e qual a sua largura? E com quantas laçadas se juntavam a elas? Ou quantas laçadas elas se juntavam? Com quantas laçadas elas eram juntadas? Com o total de 11 cortinas, vamos aqui para o texto ficar maior, 7 ou 10. Com um total de 11 cortinas internas de pelos de cabra, faça uma tenda para cobrir o tabernáculo. As 11 cortinas internas terão o mesmo tamanho, 13,5 metros de comprimento e 1,80 m de largura. Então elas eram compridas e tinham a largura de 1,80 m de largura. Prenda de um lado 5 cortinas internas e também as outras 6 do outro lado. Dobre em 2 partes a 6ª cortina interna na frente da tenda. Então, vamos à imagem. Não tem todas as imagens aqui. Aqui vem as cortinas, e aqui como elas são feitas de um lado e do outro, passa por cima e vai até para o outro lado. Tá? E aí como elas são colocadas na exposição, uma com a outra, e depois ela vai fazer uma dobra aqui e uma dobra aqui. Então vai fazer uma divisão, para poder dar o caimento, porque tem que ter uma forma de fazer o caimento, porque senão então vai ficar uma parte de um lado, uma parte do outro, para poder dar a medida certinha aqui nessa largura aqui da frente. Deixa eu ter outra imagem. Essa daqui acho que está mais próxima aqui. Pois aqui as cortinas que vão ficar por cima, tá? Grandonas, então elas passam por cima, cobrem e caem do outro lado. São todas elas ali com as argolas que vão amarrar, aí elas vão sendo colocadas uma ao lado da outra. Tá? Então isso é importante. A outra aqui com esse caidinho aqui. O arquiteto é bom, viu? O arquiteto é bom. É uma estrutura rústica, porém com muito requinte. Né? Muito requinte. Isso aí é só um símbolo da presença mesma de Deus. Moisés tinha que fazer tudo conforme Deus mostrou. Por quê? Porque isso aqui é cópia e figura, conforme aprendemos em Hebreus, do tabernáculo celestial, onde Jesus entrou, né, no lugar mesmo, levando não sangue de um cabrito que ele matou, de um cordeiro, mas o seu próprio sangue, e agora ele está intercedendo por nós como nosso sumo sacerdote no santuário, que é a presença mesma de Deus, e diz onde nós estamos. E a igreja está nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Experiência espiritual que a igreja do Velho Testamento não teve o privilégio de participar. Ok? Então, vamos nós.
Faça 50 laçadas ao longo da borda da cortina interna, na extremidade do primeiro conjunto de cortinas, e também ao longo da borda da cortina interna do outro conjunto. Quando vem essa transição aqui, então é feita uma segmentação no texto. Então vamos à próxima pergunta. Do outro lado aqui. Quantas tábuas teria o tabernáculo? Quais eram seus comprimentos e as suas larguras? E como as tábuas encaixavam uma na outra? Vamos ler aqui a sequência do texto? Até o versículo 18. Em seguida, faça 50 colchetes de bronze e ponha-os nas laçadas para unir a tenda como um todo. Então, aí ela fica uma estrutura, conforme nós vimos. Quanto à sobra no comprimento das cortinas internas da tenda, a meia cortina interna que sobrar será pendurada na parte de trás do tabernáculo. Então, para não ficar... porque em cima não era assim. Era flat. Então, o que acontece? Aí tem a parte de trás para poder correr, e se der uma chuva, alguma coisa, escorreia, né? Então, era feita de modo que pudesse a água vazar dali. Na parte de trás. As 10 cortinas internas, serão 45 centímetros mais compridas de cada lado. Então, elas serão 45 centímetros mais compridas de cada lado. E o que sobrar será pendurado nos dois lados do tabernáculo, de um lado e do outro. Então, das partes laterais. Para cobri-lo. Então, vem essa cobertura. Tá? Tem essa cobertura de um lado e do outro. Então, aqui tem essa forma de eles caem para um lado e caem para o outro. Então, tem que ter uma sobra para poder fazer o santuário fica todo coberto e essas laterais aqui vão fazer com que há um escorrimento aqui das águas. Caso ele viesse no deserto ali, não era difícil chover, viu? Aí a parte de trás, a parte que faz, dá a dobra, para ter uma noção, ficava na parte da frente, que cai, bota por trás assim, sobrando, para poder se ter uma noção. Essa parte externa aqui da cobertura, que vai ser descrita já já. Faça também para a tenda uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho e por cima desta uma cobertura de couro. Então a cobertura de couro é aquela que a gente viu ali na imagem. Essa é a cobertura de couro que nós vimos na imagem. As cortinas estão aqui, ó. Então, que dá a visão ali de dentro do santuário, você dá para ter essa visão. E por cima vem essa cobertura de couro, que é a proteção que dá maior, né, para o santuário ficar bem protegido. O tabernáculo. Está dando para acompanhar? Está ajudando a nossa imaginação, né? Ajudando. Você vê o texto hebraico aqui, é complexo, viu? Muito complexo. Tem muitos termos aqui que são usados que você tem que procurar lá. Que termo é esse? Qual é o termo? Tem que pegar o Alonso Shekel lá, Luciano. Pegar o dicionário do Alonso Shekel lá para ter aqueles diversos sentidos. E aí, opa, esse aqui é o melhor que se encaixa aqui. Mas para ter uma imagem, cada um que lê isso aqui vai ter uma imaginação. Pelo fato de que só Moisés, isso tudo ficou a critério de Deus, colocar Moisés, que ele viu tudo, foi mostrado a ele, então ele teve maior facilidade. O que ele descreve não dá uma visão completa daquilo que ele viu. É igual você descrevendo faz a descrição de uma planta de uma casa. Né?
É maior dificuldade quando você vê a casa pronta. O que tem a ver com isso aqui, né, que está escrito? Não é? Então porque dependendo dos níveis, né, da construção, primeiro tem a fundação, depois tem outro nível, que é os frames, tudo, depois ele vai até quando chega na casa pronta, você vê a casa pronta, não sabe como é que foi o making of, como é que foi a construção em si, né? Onde ela começou. Quem fez sabe onde colocou lá a base, o quanto de cimento que colocou, sabe tudo. Até chegar no final, onde foi a geladeira, você chega, o comprador chega a ver a geladeira, vê lá, né, aquele basement bonito, né, daquela casa, né, com um projetor lá, com tipo uma... Como é que é? Aquela casa que vendeu na época da compra do tempo, do fechamento. Você fez um basement, você não botou um basement comum, você botou com uma sala de... Criou uma sala, né? Mas é só uma sala que podia ser usada como uma sala de cinema, de projeção, alguma coisa assim. Né? Totalmente diferente dos outros basements, das casas do lado lá, né? Então o que acontece? Você tem ela pronta, mas aí tem o passo a passo, né? Que começa com aquela estrutura bem rústica que a gente mostrou aqui para vocês. Tudo ele tem que começar lá da base mesmo, saber como é que vai ser feito cada peça para poder encaixar tudo direitinho até chegar a estrutura, vai montando o passo a passo aqui, né? E esse passo a passo aqui é o que está sendo descrito nesse texto. Ele vai fazendo toda essa descrição. Um detalhe, nunca queira construir uma casa com um arquiteto. É a coisa mais difícil do mundo. Não é? Porque ele sabe de todos os detalhes antes de você começar. Quando você vai construir um problema sério. Seríssimo. Seríssimo. Então, para isso, Moisés viu. Teve a visão. Porque o arquiteto ele exatamente concebe o projeto. E sabe como ele vai chegar no final. Né? Mas aí... E que você que pega o que ele escreveu para transformar aquilo na realidade que ele imaginou e que colocou ali. Aí não é fácil, não. Então, mas tendo alguém para dar toda a assistência, é exatamente o papel de Moisés. Moisés viu, escreveu, fez a planta e acompanhou. Foi assim mesmo. Não, tinha um detalhe que eu vi que você pode fazer aqui nessa descrição, que talvez não ficou muito perfeita, mas esse candelabro tinha um detalhe assim, 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 faz assim, assim, assim. Ah, ok. Então os artífices, então vou fazer aqui. Percebe? Então, ali é a entrelação. Mas o arquiteto geralmente só vem depois, né? Para ver. Não acompanha o passo a passo. Às vezes, se a casa for dele, sim. Né? Se a casa for dele, então Moisés teve esse privilégio, né? De ver, sabe, a planta e como ele no final, o que seria. E ele, não, está certinho, porque foi assim mesmo que Deus me mostrou. Então, tinha esse privilégio. Mas nós estamos aqui como simplesmente imaginando aquilo que ele escreveu, tentando transformar isso na realidade que ele viu. E é muito detalhe. Muito detalhe. Você vai vendo ao longo do texto. E depois dessa aí, é feita a cobertura de couro, as armações. Faça armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação terá 4,5 metros de altura, de comprimento, por 70 centímetros de largura, com 2 encaixes paralelos, um ao outro, aí a questão dos encaixes que nós vimos ali, nas molduras. E diz, todas as armações do tabernáculo devem ser feitas dessa maneira. Faça 20 armações, verso 18. Faça 20 armações para o lado do sul do tabernáculo e 40 bases de prata debaixo delas. Então as bases eram as bases onde elas iam ser encaixadas. Tem mais ou menos uma ideia aqui no... são muitos detalhes, né? Não é fácil não. Fala sobre essa questão das bases de encaixe aqui. Então tinha 2 aqui para poder, não era uma só, são 2 para poder ficar uma estrutura, tipo construção de hoje, né? O modelo de hoje, praticamente hoje é tudo assim, né? Tudo montado. A casa quando é feita toda montada, não é isso mesmo? Aqui, né? O Brasil ainda tem tijolo ainda, mas Antigamente no Brasil era assim. Antigamente no Brasil as casas de madeira eram assim. Era assim, as de madeira. Ainda bem na região sul, por exemplo.
pessoal veio da Europa, então eles sempre usavam, ainda até hoje, né, essa estrutura conforme nós usamos aqui nos Estados Unidos. Então tinha essa questão das bases aqui, o que está sendo dito aqui no texto. E para guardar isso tudo não devia ser fácil não, foi 40 dias, viu? Tudo, ele deve ter anotado tudo e visto todos os detalhes para poder saber. Não, tinha aqui dois parafusos e a base vai encaixar aqui, para poder dar a ideia dos artífices. Qual o tempo da construção? Levou muito tempo. Levou muito tempo. Depois eu vou ver se eu tenho aqui a expansão de tempo. O tempo que levou para construir, mas que levou tempo, obviamente. Para fazer isso tudo. Só para juntar a pele de Texugo. Texugo é um bicho pequeno. Olha o tamanho do negócio. Era muita coisa. Era muita coisa. E 40 bases de prata debaixo delas, 2 bases para cada armação, conforme nós vimos ali na planta, uma debaixo de cada encaixe. Para o outro lado, vamos aqui então, já estamos entrando aqui na próxima pergunta. Hoje não tem almoço, né? Tem pipoca aí. Tem pipoca. Fico sentindo cheirinho de pipoca das crianças. Vamos afilar a pipoca das crianças. Tinha que colocar um bacon nessa pipoca. Botou um bacon, né? Pelo menos. Né? A quarta pergunta. De que material seriam feitas as bases para cada tábua? Quantas bases foram feitas para todas as tábuas e quantas tábuas teria do outro lado, lado ocidental? Vamos lá. 19 ao 22. E 40 bases de prata debaixo delas, 2 bases para cada armação, isso aqui do lado sul. Tá? Faça 20 armações para o lado sul do tabernáculo e 40 bases de prata debaixo delas, 2 bases para cada armação, uma debaixo de cada encaixe. Para o outro lado, o lado norte do tabernáculo, faça 20 armações e 40 bases de prata, mesma proporção, norte e o sul. Lembra lá da posição da disposição do santuário, né? Ou não? Viu lá? Aqui é a disposição. Vou pegar a plantinha aqui. Não, aqui embaixo. Norte e sul, aqui. Do norte, aqui do sul, oeste, leste. Então, leste e oeste. Então, aqui é como era feita a disposição. Na planta poderia dar uma virada aqui, né? Vai ficar igual ao nosso sistema. Isso é fácil de fazer. Rotate view clockwise. Fácil. Tecnologia é isso aí, né? Só que está errado. Tem que dar uma girada para o lado oposto. Porque pela planta aqui tem que ser counter clockwise. Botar o sul para baixo e o norte para cima. É isso aí. Assim. Então você tem o norte, que o sul, leste e o oeste. Agora sim, né? Perfeito. Então era exatamente assim conforme está distribuído aqui, feita a distribuição do santuário. Que agora vai falar norte, sul, leste e oeste, então você vai ter uma ideia ao ler aqui o texto. Para o outro lado, o lado norte do tabernáculo, faça 20 armações e 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça 6 armações para o lado ocidental do tabernáculo e 2 armações na parte de trás dos cantos. Aí você vai ver que é menos, pelo fato da disposição do santuário. A disposição aqui do santuário, você percebe aqui que essa parte, leste e oeste, você vai ver que são partes menores aqui. Tá? E a parte que está para o norte é do tamanho da parte que está aqui para o sul. Ele é um grande, planificando um retângulo. Tá? E o Santo dos Santos, planificando aqui um quadrado. E na altura ele é um cubo, porque tem 4,5 por 4,5 por 4,5, tridimensional.
Então dá 3 para cada um. Exatamente essa disposição que ele vai descrevendo aqui. Vai até (22). Vamos aqui. Então você viu o número de armações, 40 bases, depois as 20 armações, 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação, fazendo 6 armações para o lado ocidental do tabernáculo, aquela plantazinha que a gente viu da estrutura. Aqui. Interna, externa. Até do lado. Tá? Se vocês vão tendo assim uma noção. Vamos fazendo aí, agora vamos ver as tábuas. De que material seriam feitas as bases para cada tábua? Quantas bases foram feitas para todas as tábuas? E quantas tábuas teria do lado do ocidente? Então, vamos ver aqui. Botou errado aqui, esquerdo. 19 a 22. É o que nós vimos aqui. 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça 6 armações para o lado ocidental. É o que nós temos lado norte, lado sul, no parte do ocidente da nossa estrutura, se ela está correta. Vai rodar para cá. Então aí nós temos a disposição aqui. Então temos o leste, o oeste, ocidente e oriente. Quinta pergunta. Quantas tábuas o Senhor mandou colocar nos cantos do tabernáculo e como elas iriam se juntar em cima e embaixo e quantas bases elas teriam, do 23 ao 25? E 2 armações na parte de trás, nos cantos. As armações desses 2 cantos serão duplas, desde a parte inferior até a parte superior, colocadas numa única argola. Ambas serão assim. Desse modo, haverá 8 armações e 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Olha como tem aquelas 2 que nós vimos, aqui na estruturação. Aqui são as armações e bases. Tá? Então aqui você tem 2 aqui, então, que vai encaixar exatamente isso, essa estrutura que ele está descrevendo. Para no fim chegar ao cenário completo aqui. E vamos lá. 25, 23 ou 25. Vamos ler aqui. Está dando para ter mais ou menos uma... Está acompanhando aqui? É só o que você vê aqui, vê lá na imagem, já facilita e evita fazer descrição de descrição. Porque a descrição já é complexo demais, né? Imagine fazendo a revisão. Vamos lá. Uma nova veacita. Faça, então, faça, ou farás, no caso aqui, o verbo está aqui. Futuro. Aqui o catal, e o catal aqui mais perfeito, vav,
com perfeito é o V catálogo. Então, vai para o futuro. Vamos à pergunta. Sexta pergunta. Quais as últimas peças que o Senhor mandou que Moisés as colocasse no tabernáculo? De que essas peças deveriam ser revestidas? 26 ao 30. Faça também travessões de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado do tabernáculo. A acácia também é chamada de chitim, né? Vocês viram aí? 5 para as do outro lado e 5 para o lado ocidental, na parte de trás do santuário. Então, a parte ocidente é a parte de trás. Vamos ver se a estrutura está certa. Ocidente. Que o leste é que é o ocidente, não é? Oeste. Oriente e ocidente. Oriente é leste, ocidente é oeste. Oriente ou leste? Leste ou oeste? Tem certeza? Não sei, tem que ver aqui. Confira. Porque nós aqui nos Estados Unidos estamos na parte leste. É isso? E a parte Califórnia está na parte oeste. Vê o que é correspondência de leste com o ocidente e de oeste com o oriente. E tem o Oriente Médio. Né? Estão olhando para lá. Vê aí? Ele vai achar aí. Professor Google. Oriente é leste, ocidente é oeste. Oriente é o leste e o ocidente é o oeste. Então nós vamos à parte oriental dos Estados Unidos. E lá é a parte ocidental. Então aqui está correta. O mapa está correto. É isso aí. Tem confusão nesse negócio de Oriente. Assim o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim é de ser a vida do Filho do Homem, para confundir leste com oeste. Ele sai do Oriente e vai para o Ocidente. Ele sai do oeste e vai para o leste. Como se fosse isso. Sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Não, aqui, lá de cá, né? Do leste para o oeste. Ah, é verdade. Oriente e para o ocidente. É. Que no caso seria a posição do sol. Como se... Essa aí é a visão fenomenológica. Aham. Né? Ok. Obrigado aí pela ajuda aí do professor Google. Então, vamos lá. Faça também travessões de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado do lado do tabernáculo, 5 para as do outro lado e 5 para as do lado ocidental, na parte de trás do tabernáculo. Então aqui a parte ocidental, agora sim você vê aqui a estrutura, tá? Oeste aqui, tá? Parte de trás do tabernáculo. É isso? Agora sim. Até 26 ao 30. O travessão central se estenderá de uma extremidade à outra entre as armações. Revista de ouro as armações e faça argolas de ouro para sustentar os travessões, os quais também terão que ser revestidos de ouro. Faça o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. Então, Moisés viu. Nessa estruturação desses travessões, você tem aqui na estrutura, você tem aqui os travessões. Vamos ver aqui em cima. Aqui, ó. Os travessões que vão pegar de um lado e do outro, os transversais. Tá? Deixa eu ver se tem mais aqui, ó. Seguidos, de um lado e do outro. Tudo para poder prender a estrutura, para a estrutura ficar firme, né?
Ok? Dá para ter uma noção aí dessas divisões, das travessões, quantos que ficam de um lado, quantos que ficam do outro. Aqui as peças. Ok, até aí dá para ter uma noção. Ok? Quais as cores do véu que dividiria o tabernáculo, sobre o que ele se apoiaria e de que ele seria coberto? E como se chamava o espaço além do véu? Então aí vai ser dado o nome que a gente viu. Faça um véu de linho fino trançado e de fios tecidos azul, roxo e vermelho. Já está aqui traduzindo. E mande bordar nele querubins. Pendure-os com ganchos de ouro em 4 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro e fincadas em 4 bases de prata. Então, aquela base de prata que nós vimos, e então as colunas e aí as cortinas. Nessas cortinas, nelas teriam gravados os querubins. Aqui no nosso tabernáculo, deixa eu ver se tem a torta interna aqui. Todas elas têm os querubins aqui gravados. Então aí, para ter essas ideias, as cores. Uma imagem sintetiza todas as palavras, né? Eu tinha que botar, ter colocado mais imagens, né? Mas como as outras estavam já cobertas, então não tem como tirar foto de algumas coisas que estavam no interior, né? Deixa eu ver aqui antes. Só aqui. Cobertura. Isso aqui, para ter uma ideia. Tirar umas fotos. Tá bom. Depois já tudo coberto, né? Mas não tem mais jeito. Ok, dá para a gente acompanhar aí. Vamos aqui então à próxima pergunta, a nossa pergunta. 31 ou 33. Vamos ver aqui no Logos. Por fim, o véu. Faça um véu de linho fino, trançado e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, e mande bordar nele querubins. Pendure-os como ganchos de ouro em 4 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro fino, e fincadas em 4 bases de prata. Aquele tipo das bases, como é que ia ficar aqui? A figura dos querubins ali. Pendure o véu pelos colchetes e coloque atrás do véu a arca da aliança. Então, a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo, atrás do véu ficaria escondidinha lá, tá? A arca da aliança. O véu separará o lugar santo do lugar santíssimo. Então tinha essa grande cortina, uma cortina grossa, que ficava ali separando o lugar santo do lugar santíssimo. Deixa eu ver se a imagem aqui ajuda um pouco. Acho que não tem aqui. Se tem aqui dessa interna aqui. Está lá a cortina, separação do lugar santo para o lugar sagrado. Aqui, ficou bem atrás. Deixa eu ver aqui. Mais uma foto aqui na frente. Aqui, lugar santo. Aqui. A separação do lugar santo, do lugar santíssimo. Aqui já dá para ter uma noção da cortina.
que separava, né, o véu, chamado véu do templo, que depois ficou sendo o véu do templo. Né? Então é essa separação, essa cortina que separava aqui o lugar santo do lugar santíssimo. Tá? Aí lá dentro, aqui o peitoral do sacerdote, nós vimos com as 12 tribos, nas pedras preciosas aqui. Aqui, ó, tá vendo? A cortina que separava, e lá dentro a Arca da Aliança, o Santo dos Santos, que tinha entrada uma vez por ano. Está entrando lá dentro. Isso aqui os israelitas só podiam imaginar, né? E os artífices que fizeram, mas depois que foi colocado no lugar, pronto, aí era restrito. O sacerdote tocando chofar. O que tinha dentro da arca, tá, os querubins aqui e tal. Ok, vamos nós então à última pergunta. A última pergunta, 8ª. Onde o Senhor mandou Moisés colocar a arca do testemunho, o propiciatório, a mesa e o candelabro, e o que ele teria que fazer para a tenda? Então, os versículos 34 ao 37. Que aí fecham a nossa lição. Coloque a tampa sobre a arca da aliança no lugar santíssimo. Aí vem aquela tampa que é a propiciatória, chamada de propiciatório. Coloque a mesa do lado de fora do véu, no lado norte do tabernáculo. Então, seguindo aquela estruturação que nós vimos aqui. Cadê o... aqui na estrutura. Então ele vai colocar dentro dessa, vai seguir esse modelo aqui, norte, sul, leste, oeste. E o candelabro em frente dela, no lado sul. Para a entrada da tenda, faça uma cortina de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador. Faça ganchos de ouro para essa cortina e 5 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro. Mande fundir para eles 5 bases de bronze. Então essas imagens aqui nós podemos ver tanto da estrutura aqui do templo, tá aqui as 5 colunas, né, que são colocadas tanto aqui como aqui, as cortinas que entram aqui, tá, de uma visão para um lado, a visão para o outro, para você ter uma ideia aqui de como essas colunas, ele está fazendo menção, os travessões nós já vimos, tá? E aí as bases, tudo mais, como é que elas vão se encaixar, a disposição do tabernáculo, tá? As costas do tabernáculo dando aqui para o ocidente ou oriente? Ocidente, norte e sul, e como seriam dispostos aqui dentro com base na bússola, né? Norte, sul, leste, oeste. Tá? Então aqui na realidade do ponto de vista da bússola você tem essa disposição aqui. Tá? Norte, sul, leste, oeste. Ok? É a posição da bússola. Bem, sendo assim, nós vamos aqui a alguns aspectos de aplicação desse texto, que é o que nós já vimos logo no início.
Esse tabernáculo apontava para quê? Para que apontava o tabernáculo? Hein? O tabernáculo apontava para quê? Já falei no início da nossa aula. Ele era tipo de quê? Qual o primeiro cumprimento dele no Novo Testamento? Jesus. Como é que você prova isso? Por que ele é o cumprimento disso? Hein? O que diz João capítulo 1? Em grego. Versículo 1 do capítulo 1 de João começa com essa frase conhecida dos estudantes aí do nosso seminário, né? Enarche en hologos. No princípio era o logos, a palavra. Kai hologos en proston theon. E a palavra estava com Deus. Kai theos en hologos. Substantivo, aqui o sujeito, hologos é o sujeito, e o verbo era a palavra. E aí vai fazendo toda uma descrição. Quando chega no versículo 14, o que diz no versículo 14? Kai hologos sarx egeneto. Então aqui, e o verbo se transformou, se tornou carne. Kai, aqui que vem a palavra interessante. Eskenosen, o verbo eskenosen, aqui ele usou até um verbo, tendou, né? Ou tabernaculou, ficaria um verbo melhor, tabernaculou em nós, ou junto de nós. Exatamente esta colocação, a palavra aqui, eskenosen, vai remeter ao verbo eskenô, que é derivado da palavra tenda, tabernáculo, no Antigo Testamento. Se você ver aqui, vamos pegar aqui mesmo logo no início aqui, quando fala a respeito do tabernáculo, versículo 1, para ganhar tempo, a gente vai aqui no avançar. No versículo 1, o que diz aqui? Vamos pegar aqui a Septuaginta. Faça o tabernáculo. No hebraico você vai ter Ve'et HaMishkan, tabernáculo em hebraico, Mishkan, tá? Vou ter aqui com uma transição embaixo para vocês acompanharem. E na tradução para o grego, olha o verbo, olha aqui a designação. Kaiten eskenen, a palavra eskenen vem de skene. Skene, tá? Skene é exatamente o que? Tabernáculo. Daí o verbo eskenesen, que aparece aqui no Novo Testamento. Onde está? Aqui? Não. E aparece no Novo Testamento, versículo eskenosen, exatamente deriva da palavra tabernáculo. Então, quando o Antigo Testamento mostra o tabernáculo como sendo o lugar onde Deus viria habitar, o Novo Testamento, o que diz quando Jesus vem? Ele sendo o Logos, sendo a palavra, ele tabernaculou conosco. Ou seja, Deus vem e tabernacula, habita, né? Em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ele e Deus são um só. Então Deus vem em Jesus tabernacular com os homens, conosco. Então, esse é um dos maiores aspectos. Isso vai se refletir quando ele diz: derrubai esse templo, em 3 dias eu levantarei. Ele estava fazendo, e depois o escritor lá, João, diz o quê? Ele estava se referindo ao templo do seu corpo. Tá? Depois o que acontece? Vem logo em seguida a igreja, que acontece em Atos 2. Atos 2.
Em Atos 2, você vai ver o quê? Cadê o texto de Atos 2? A descida do Espírito Santo. É exatamente o que Jesus promete, diz que ele habita convosco, mas estará em vós, ele vem tabernacular em vós. Aí a igreja passa a ser esse local onde Deus habita, porque o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, vem habitar na igreja. E a igreja passa a ser o corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? O tabernáculo. Ele mesmo disse do seu corpo, isso ele fazia menção do seu corpo, que é o tabernáculo. E a igreja, como corpo de Cristo, a igreja na totalidade, hoje é o tabernáculo de Deus. Sendo o tabernáculo de Deus, qual é a responsabilidade implícita nisso? Você vai ver na Epístola de Pedro, você vai ver aquilo que fala a respeito de que nós fomos levantados como nação santa, povo adquirido, para oferecer sacrifícios espirituais a Deus. Tá? Então nós passamos a ter essa responsabilidade de que a nossa missão como tabernáculo e como templo de Deus não é simplesmente se reunir num lugar que é um templo, mas nós como templos temos que irradiar essa presença de Cristo para todo o mundo. Cristo esteve tabernaculando numa área restrita ali na Palestina. Agora a igreja é internacional. E cada membro sendo um templo, então nós temos aí milhões e milhões de templos espalhados que perfazem o corpo de Cristo. Então a responsabilidade hoje é que essa igreja seja sal da terra e luz do mundo. E como isso acontece de um modo prático, que o próprio texto diz, que os homens devem ver o quê? Em nós, as nossas boas obras, e através dessas nossas boas obras eles glorifiquem a Deus e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. A aspiração que todos os israelitas espirituais, né, tinha aqueles também que eram aqueles que compunham lá, mas não eram espirituais. Era habitar no tabernáculo de Deus. Como nós vemos isso, então, quais eram os requisitos para que isso acontecesse? Perfeição. E onde está isso? Salmo 15. Veja aí o Salmo 15. Salmo 15 é exatamente essa aspiração que eles tinham. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? O que vive em integridade, aí vai dando os requisitos. O que vive em integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Olha as características. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o que aos seus olhos tem por desprezível o réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, faz tratamento distintivo. O réprobo merece o quê? Ser desprezado. Mas o que é doméstico da fé tem que ser honrado, porque ele tem ao Senhor. Então, em todas as nossas escolhas, a prioridade tem que ser os domésticos da fé. É a qualidade para poder entrar no templo, no tabernáculo de Deus. E hoje nós estamos com acesso aberto. Mas as qualidades são exigidas aqui. Vejam só. O que jura com dano próprio e não se retrata. Poxa, eu prometi isso, mas com raiva não estou querendo fazer. Igual uma vez que uma jovem, né, não trabalha, nunca soube o que é trabalhar. E aí nós prometemos dar um presente para ela. Aí quando a gente vai na loja, compra um presente caro, gastei o meu 13º ali para comprar, e entrega, ela chega, não gostei não, queria que fosse desse jeito, assim, assim, assim. Presente dado, não gastou um centavo, nunca soube o que era enfrentar uma casa para trabalhar, nada. Papai e mamãe só bancando até o dia que saiu de casa para ir para a sua vida própria. Mas não valorizou aquilo. Então aí, quando você promete, né, e chega um fato desse,
né? Porque antes disso, ela colocou as condições e eu já tinha visto as minhas. Mas aí, para não voltar atrás, que deu vontade, né, eu tinha que cumprir aquilo, ainda que com dano próprio. É mais ou menos isso aí que está dizendo. E o que não empresta o seu dinheiro com usura, visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. As leis de caso que nós estudamos. Quem deste modo procede, sempre, jamais será abalado. Bem, se as condições são colocadas, são essas aqui, nenhum de nós tem condição de dizer que cumpriu isso, ou como cristão, cumpre isso ao pé da letra, ao risco. E como é que então fica nossa entrada ao santuário? Nosso sacerdote é que resolve esse problema. Através do sacrifício dele é que nós podemos ter sempre, continuamente acesso à sua presença. Tá? Então é exatamente porque, do contrário, se nós fôssemos... Eles lá sabiam. Mas quem é que cumpriu esses requisitos para poder entrar? Nenhum deles cumpriu. Jesus veio exatamente para abrir o caminho, para ser esse acesso a qualquer um que quer, que é o anseio de todo ser humano, e muitos deles sabem disso, que é ter um acesso à presença mesma de Deus. Como eu posso entrar na presença mesma de Deus? Sentir Deus, ter comunhão com Deus. O único caminho Jesus fez, e fez através de quê? Através do véu, ou seja, da sua carne. Aquele acesso ao Santo dos Santos, que era vedado e restrito ao sacerdote uma vez por ano, e restrito pela cortina, pelo véu do templo. O que acontece quando Jesus dá o brado lá na cruz, está consumado? O véu do templo se rasgou, de alto a baixo. 4,5 metros, uma grossura enorme de cortina. Não tinha ninguém que tinha condição de fazer aquilo, foi um grande milagre. Então o véu se rasgou. E aí todo mundo ficou, e agora a gente pode ver lá dentro. E estamos vendo e não morremos não. Porque ali o acesso foi aberto. O Santo dos Santos agora está aberto para nós. Glória a Deus. E Jesus entrou no Santo dos Santos através do sacrifício do seu sangue, para que hoje nós possamos chegar ao trono da graça, para que possamos chegar diante do nosso sumo sacerdote e termos condições, ainda que falhamos no cumprimento dos requisitos para entrar no tabernáculo de Deus, nós temos os nossos pecados expiados, propiciados. Então Deus se torna favorável, não através do seu mérito. Quando Ele olha para você, Ele olha através do sacrifício que Jesus fez. É por isso que nós temos acesso ininterrupto. Se precisamos de perdão, entramos e pedimos o perdão e recebemos. E Jesus falou para nós pedirmos ao Pai tudo que nós pedíssemos em nome dele, Ele faria. E Ele dizia, eu não vou rogar ao Pai, não vou chegar lá e implorar, Pai, tem misericórdia do Reginaldo, Pai, porque sei que o Senhor já está quase na hora de abençoar. De puxar o pescoço. Não, aí Jesus disse, não é que eu vou implorar ao Pai. Ele disse, não, porque o próprio Pai vos ama. Ele que mandou eu lá na terra para poder dar o meu sangue, eu fui voluntariamente. Depois ali o mistério da redenção reúne as 3 pessoas, né? Jesus, pelo Espírito Eterno, se oferece a si mesmo a Deus, para abrir esse caminho através de seu sangue. Quando ele entra, diz o escritor aos Hebreus, ele abre, Hebreus 10, para fechar, bonito, Hebreus, capítulo 10, não sei se é o 13, vamos ver, acho que até 12. Mostra aqui. É aqui, ó. Então agora olha só o que diz aqui o escritor aos Hebreus. Depois que Jesus se oferece o sacrifício de si mesmo, não de um cordeiro, diz, tendo pois irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. De repente você nem sabia que você tem acesso, agora é o Santo dos Santos, lugar que estava vedado, acesso limitado, restrito a uma pessoa, uma vez no ano. Agora você tem 365 dias e 366 no ano bissexto, que você tem acesso direto.
Essa realidade é tão estupenda que o autor diz: tenhamos intrepidez, ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, ou seja, isto é, pela sua carne. Quando aquele véu se abre, o rasgar da carne de Cristo na cruz ali implicou, está consumado, e o véu do templo se abre, e agora esse acesso nosso à presença de Deus através do sangue do Senhor Jesus. Já pensou? Você hoje Glória a Deus. é sacerdote, mas está numa posição que você entra no Santo dos Santos. Então tem posição de sumo sacerdote. Porque o seu sumo sacerdote abriu espaço através do seu sangue, e agora você não entra no pátio, você não fica no lugar sagrado apenas, você entra no Santo dos Santos mesmo, onde um homem, na antiga aliança, podia entrar uma vez por ano. E assim mesmo com sacrifício. Você não oferece sacrifício, porque o seu sumo sacerdote está te aguardando no Santo dos Santos. Aí quando o pessoal canta, no Santo dos Santos, ele não tem nem ideia do que estão falando, muitas das vezes. Mas olha o lugar onde hoje a igreja tem acesso. E é exatamente onde nós estamos, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Toda essa realidade terrena que eles passaram ali com as suas experiências típicas, hoje antitipicamente cumprem na nossa vida, e hoje nós temos acesso com intrepidez ao Santo dos Santos. Para pensar, gente. O lugar mais sagrado, a presença mesma de Deus. Com promessa de, na nova e final era, veremos aquilo que todos queriam ver, a face de Deus. Vamos estudar Moisés. Senhor, se eu tenho achado graça aos teus olhos, eu sei que a experiência está boa, que tudo que eu vi no monte estava gostoso, mas me mostra a tua face. Aí ele: Moisés, não dá não. O homem que vê a minha face vai morrer. Naquele corpo, não tem condição, nesse corpo não tem condição não. Mas eu vou te mostrar minhas costas, tá bom? Aí deu aquela experiência que a gente vai estudar mais à frente no capítulo 33. Por aí está pelo capítulo 33, a gente vai estudar isso. Então, hoje nós temos acesso, e diz mais, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e em plena certeza de fé, não por nossas obras. Não vou chegar: Senhor, agora eu sou aqui, o cidadão que cumpre todos os requisitos para entrar no teu tabernáculo. Não dependeu de você, dependeu dele. E agora ele abriu o lugar, então ele disse: Senhor, quem habitará no teu monte? Quem entrará no teu tabernáculo? Todos os que entram através da fé no sangue de Cristo. E nós então estamos nessa lista. Tá? Mas não deixa de perceber que aquelas implicações para entrar no tabernáculo ainda são válidas, viu? Procure cumprir cada uma delas, que está no bojo das boas obras para as quais nós fomos recriados em Cristo Jesus para que andemos nelas. Então que Deus nos abençoe. Espero que essa lição tenha sido de grande proveito para todos nós, e hoje nós vimos o símbolo e vimos a realidade simbolizada. Muita gente se perde só no símbolo, mas não sabe para que isso aponta. Hoje você e eu somos o templo de Deus. Hoje o Espírito Santo habita em nós. E essa experiência que nós temos, a igreja do Antigo Testamento, foi uma experiência reservada a uma minoria. Agora temos acesso livre ao lugar onde o próprio Deus está, e através do sangue de Jesus. Tá? Então, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, não aquela água do tanque ali, da bacia, e diz aqui: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Tá? Então, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, e não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então aí fecha o texto. Que Deus nos abençoe. Espero que a gente teve uma visão assim bem ampla de um estudo que poderia ser muito árido se nós ficássemos só no símbolo, mas fomos à realidade realizada, né, simbolizada, e vimos que a coisa é muito mais gostosa para nós hoje do que para eles naquela época. O acesso limitado, restrito, que eles tinham, só viam do lado de fora, era aquela imagem assim,
né? Só... O que tem lá dentro? Não posso entrar, não posso tocar, estou limitado. Agora nós, ó, não é só isso aqui, nós estamos que não é a cópia nem figura, é o original que está lá no céu, é nesse lugar que nós estamos entrando. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo estudo. Amém. Amém. שמות, פרק כ"ו. ואת המשכן תעשה 10 יריעות, 6 מושזר, ותכלת וארגמן, ותולעת שני, כרובים, מעשה חושב תעשה אותם. אורך היריעה האחת 28 באמה, ורוחב 4 באמה היריעה האחת, מידה אחת לכל היריעות. 5 היריעות תהיינה חוברות אישה אל אחותה, ו5 יריעות חוברות אישה אל אחותה. ועשית לולאות תכלת על שפת היריעה האחת, מקצה בחוברת, וכן תעשה בשפת היריעה הקיצונה, במחברת השנית. 50 לולאות תעשה ביריעה האחת, ו50 לולאות תעשה בקצה היריעה אשר במחברת השנית. מקבילות הלולאות, אישה אל אחותה. ועשית 50 קרסי זהב, וחיברת את היריעות אישה אל אחותה בקרסים, והיה המשכן אחד. ועשית יריעות עזים לאוהל על המשכן, 12 יריעות תעשה אותן. אורך היריעה האחת 30 באמה, ורוחב 4 באמה היריעה האחת, מידה אחת ל12 יריעות. וחיברת את 5 היריעות לבד, ואת 6 היריעות לבד. וכפלת את היריעה השישית אל מול פני האוהל. ועשית 50 לולאות על שפת היריעה האחת, הקיצונה בחוברת, ו50 לולאות על שפת היריעה החוברת השנית. ועשית קרסי נחושת 50, והבאת את הקרסים בלולאות, וחיברת את האוהל, והיה אחד. בסרח העודף ביריעות האוהל, חצי היריעה העודפת תסרח על אחורי המשכן, והאמה מזה והאמה מזה בעודף באורך יריעות האוהל יהיה שרוח על צידי המשכן, מזה ומזה לכסותו. ועשית מכסה לאוהל, אורות אילים מאדמים, ומכסה אורות תחשים מלמעלה. ועשית את הקרשים למשכן עצי שיטים עומדים, 10 אמות אורך הקרש, ואמה וחצי האמה רוחב הקרש האחד. 2 ידות לקרש האחד, משולבות, אישה אל אחותה. כן תעשה לכל קרשי המשכן. ועשית את הקרשים למשכן, 20 קרש לפעת נגבה תימנה. ו40 אדני כסף תעשה תחת 20 הקרש, 2 אדנים תחת הקרש האחד ל2 ידותיו, ו2 אדנים תחת הקרש האחד
לשתי ידותיו. ולצלע המשכן השנית, לפאת צפון, 20 קרש. ו40 אדניהם כסף, 2 אדנים תחת הקרש האחד, ו2 אדנים תחת הקרש האחד. ולירכתי המשכן ימה תעשה 6 קרשים, ו2 קרשים תעשה למקוצות המשכן בירכתיים. ויהיו תואמים מלמטה, ויחדיו יהיו תמים על ראשו אל הטבעת האחת. כן יהיה לשניהם, לשני המקצועות יהיו. והיו 8 קרשים, ואדניהם כסף, 16 אדנים, 2 אדנים תחת הקרש האחד, ו2 אדנים תחת הקרש האחד. ועשית אבריחים עצי שיטים, 5 לקרשי צלע המשכן האחד, ו5 אבריחים לקרשי צלע המשכן השנית, ו5 אבריחים לקרשי צלע המשכן לירכתיים, ימה. והבריח התיכון בתוך הקרשים, מבריח מן הקצה אל הקצה. ואת הקרשים תצפה זהב, ואת טבעותיהם תעשה זהב, בתים לבריחים, וציפית את הבריחים זהב. והקמותה את המשכן, כמשפטו, אשר הוראת בהר. ועשית פרוכת, תכלת וארגמן, ותולעת שנים, ו6 זר. מעשה חושב, יעשה אותה קרובים. ונתת אותה על 4 עמודי שיטים, מצופים זהב, ובהם זהב, על 4 אדני כסף. ונתת את הפרוכת תחת הקרסים, והבאת שמה מבית לפרוכת את ארון העדות, והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים. ונתת את הכפורת על ארון העדות בקודש הקודשים, ושמת את השולחן מחוץ לפרוכת, ואת המנורה נוכח השולחן על צלע המשכן תימנה, והשולחן תיתן על צלע צפון. ועשית מסך לפתח האוהל, תכלת וארגמן, ותולעת שני, ו6 זר, מעשה רוקם. ועשית למסך 5 עמודי שיטים, וציפית אותם זהב, ובהם זהב, ויצקת להם 5 אדני נחושת.